Perder por 5-0 acabou por magoar-nos a todos. Vai ser muito interessante de seguir o resto do campeonato. Todos dizem que a nossa equipa é agressiva sem bola e que tem qualidade com bola. E que iria ser justo porque iríamos ser fiéis a nós próprios. O ambiente que temos todos os dias na academia, no centro de treinos, foi fundamental. Nós conseguimos criar um ambiente fantástico no dia a dia. Orgulho, orgulho, orgulho. Toda a gente tem que se sentir orgulhosa do trabalho que fez durante esta época. Nos jogos fora sentíamos-nos em casa. São memórias que vão ficar, obviamente, para sempre. Agora eu espero que sejam as primeiras de muitas memórias que vamos construir juntos. Foi uma época inesquecível. Acho que orgulho por tudo o que fizemos. Raízes pode ser a palavra certa para descrever aquilo que nós vivemos e criamos. Lembro uma entrevista do Mister, ele disse que isto como um puzzle. E essa época foi como um puzzle. Raízes fortes que nos foram segurando durante a época, durante os eventos, acontecimentos. E raízes que eu acho que são de tal maneira fortes e belas que aquilo que nasce depois da terra e que nasceu jornada atrás de jornada foi realmente belo. Nós começámos logo do início da pré-época, desde o primeiro dia. A exigência foi máxima nos treinos, mas ao mesmo tempo tentámos ser felizes, seja dentro do campo, seja fora do campo. A equipa foi muito consistente ao longo da época e acho que trouxemos muito da época passada, das ideias, também do que aprendemos, porque passámos momentos maus na época passada que se calhar não passámos nesta época porque no passado aprendemos. Tivemos um início de campeonato bom, mas creio que houve um momento-chave na época que foi um jogo em Barcelos, que a equipa perdeu 5-0 e creio que nos magoou. Foi a derrota em Barcelos. A derrota em Barcelos foi extremamente importante para nós, porque eu acho que nós rapidamente, e no balneário, no final do jogo, nós soubemos porque é que perdíamos. O momento mais marcante foi a derrota 5-0 com o Gil Vicente, onde era um confronto direto. O jogo não correu como nós queríamos, o resultado não foi o nosso, mas já estava lá. Esse apoio foi fundamental no último terço do campeonato. Sinto que foi um momento em que a equipa encontrou forças e encontrou se calhar uma motivação maior para fazer disto não um objetivo, mas uma coisa que poderíamos alcançar. E o treinador, obviamente, que nos momentos que se ganha, olhar para o grupo é mais fácil. No momento que se perde, sentir a força do grupo é especial. E nesse momento eu senti que o grupo estava realmente identificado, estava realmente empático, estava realmente ligado num viver que era uniforme. E perder por 5-0 acabou por magoar-nos a todos e deixar ali um sentimento de frustração, mas que conseguimos transformar esse sentimento de frustração num sentimento, numa força que uniu o grupo e com vontade de dar uma resposta. Lembro-me de, no dia a seguir à derrota, de falar com o Gil Dias, por exemplo, por mensagem, e dizer que depois desse jogo sentia mesmo que podíamos acabar em quinto. O ponta de lança, o guarda-redes, o analista, o fisioterapeuta, todos estavam a viver da mesma maneira. E num momento duro, porque foi um momento duro, obviamente, porque não é normal para nós perder, não era normal para nós sofrer muitos gols, não era normal para nós perder daquela maneira, sentirmos que, ok, vamos viver a nossa maneira e isto vai acabar bem. E os treinos seguintes fizeram-me sorrir muito, porque naquele momento eu senti vai ser muito interessante de seguir o resto do campeonato. A partir daí que a equipa uniu as mãos e fez um final de época muito bom. E as coisas correram como correram, por isso foi um momento, eu não quero dizer que foi um bom momento, mas foi um momento que trouxe muitos bons momentos. A nossa maneira de ser felizes dentro do campo como um trabalho tremendo. Isso foi uma das primeiras frases que o homem disse no início da época. Jogar à nossa maneira é viver à nossa maneira, é viver perante os nossos princípios. A Mister passou uma mensagem para nós, que era a maneira que queria jogar, a maneira que ele gosta de jogar, e acho que a equipa interpretou isso muito bem. Aqui dentro criamos
uma forma de jogar que dentro do campo era muito vincada, que tinha os seus princípios com bola e sem bola, que os jogadores agarraram, sentiram, eu acho que até gostaram, porque tem que sentir identificação para se lutar por, e os jogadores sentiram isso. Que a equipa sabia muito bem os caminhos que tinha que fazer e que o que nós queríamos era jogar bem e divertir-nos, e acho que era muito por aí. Nós sofremos golos no final e marcávamos, mas o que nós queríamos mesmo era passar a imagem de que o Famalicão joga bem em qualquer lado e que estávamos presentes. E depois os resultados acho que é uma consequência de tudo isto que falei. Tem muito a ver com a nossa ideia de jogo, com a nossa filosofia de jogo, e acho que toda a gente em Portugal diz que o Famalicão é das melhores equipas a jogar a bola, e é exatamente isso que o homem nos diz. Não estamos a jogar a bola, estamos a divertir-nos. Todos dizem que a nossa equipa é agressiva sem bola e que tem qualidade com bola. E é isto, nós temos de trabalhar muito para conquistar a bola e temos de desfrutar com bola. E isso é que é a nossa maneira. Estamos a jogar a bola, a divertir-nos, temos que ser nós próprios, e lá está, estamos a fazer as coisas à nossa maneira. Não à maneira de cada um, no sentido das palavras em si, mas à nossa maneira, porque temos uma ideia muito própria, muito nossa. E o que é viver dessa forma? É viver no jogo que nós tínhamos, extremamente corajosos, na forma de jogar com e sem bola, e extremamente rigorosos e disciplinados daquilo que são esses princípios. É jogar com o coração, isto é estar todos unidos, com os adeptos, entre nós, e isso faz com que sejamos mais fortes, e foi muito isso. Conseguimos mostrar isso em campo, e acho que essa forma que dizem jogar à nossa maneira, acho que foi o que mostramos durante a época toda. Houve jogos que não conseguimos mostrar tão bem, mas nunca desistimos de jogar à nossa maneira. Forma de jogar que tinha os seus riscos, mas que depois iria acabar naquilo que eu chamo de beleza. Numa certa beleza que tem que ser patente em 90 minutos para que os adeptos desfrutem, porque única e exclusivamente foi vivida à nossa maneira, sem demasiada preocupação com os adversários, sem demasiada preocupação durante os eventos da época, ou seja, das jornadas, com a tabela, porque sabíamos que o final é o que interessava e que iria ser justo, porque iríamos ser fiéis a nós próprios. Se não houver essa união, entre ajuda em querer ajudar o colega ou querer ensinar, tudo, acho que as coisas ficam muito complicadas. E creio que este ano que nós criámos um grupo muito forte. O estágio na Espanha foi fantástico, foi realmente fantástico. É importante, nós estamos felizes juntos. E algo que conseguimos desde o primeiro dia, que, por exemplo, a falar desta quinta, que chegaram os novos jogadores, também para entrar logo no balneário, sempre tenho aquele receio, não conheço este, não conheço aquele, como que é. E eu acredito que estas atividades, estes team buildings, ajudam. Nos dias em que estávamos mais chateados e tristes, acho que ir para a academia e estar com os nossos colegas era sempre um momento de alegria e que nos fazia esquecer do resto. E pronto, acho que nesses momentos foi muito importante para o nosso sucesso. O ambiente que temos todos os dias na academia, no centro de treinos, foi fundamental. Desta época cada um conseguiu meter a equipa em cima do individualismo. O sentimento familiar que nós vivemos aqui tinha realmente muita empatia e foi criado. É como uma forma de viver, que foi criada por todos, onde criamos balizas, onde começa a liberdade de um, termina a liberdade do outro, onde começa a dificuldade de um e começa a ajuda do outro, e aí nós fomos nos ajudando. Eu, como tenho facilidade em falar várias línguas, eu às vezes falava com os franceses, falava inglês, espanhol, e às vezes era eu que traduzia, e no meio nas traduções ou metia uma brincadeira, ou dizia uma coisa que não era não era aquilo que eles diziam, e criava sempre aquele espírito de comédia, e era engraçado. Eu sempre me senti num ambiente familiar aqui, mas já estou aqui há muitos anos, mas se calhar os jogadores que acabam de chegar ou que têm só um ano de clube, por exemplo, a evolução que o Bá teve, que o Matias teve, que o Rodrigo Pinheiro teve, são exemplos de que o ambiente familiar que se vive na academia todos os dias ajuda a desenvolver os jogadores, não só na parte tática, técnica do campo, mas também como pessoas
e acho que o ambiente positivo que vivemos todos os dias depois acaba por se refletir dentro de campo, sem dúvida. Uma forma de viver extremamente exigente, extremamente rigorosa, extremamente profissional nos corredores de todo o clube e aí, obviamente, liderada por quem é o presidente e o proprietário também do clube, e depois de uma forma transversal. Essa forma de viver empática faz com que o dia-a-dia seja extremamente agradável. Nesta época, uma das minhas missões foi criar um bom ambiente, que é importante para conquistar qualquer coisa na vida. E juntos, capitães, staff todo, plantel, nós conseguimos criar um ambiente fantástico no dia-a-dia. Esse sentimento empático levou-nos a criar esses laços, e esses laços sustentaram-nos e levaram-nos, na minha opinião, a um ano de grandes memórias. Orgulho, orgulho, orgulho. Só tenho essa palavra na cabeça e também a felicidade. Tenho orgulho, mas não é só ele, é como todos que trabalham no clube e as pessoas que vivem na cidade, acho que temos orgulho dessa época. Pela posição em que acabámos o campeonato, acho que nos devemos sentir orgulhosos. Toda a gente dentro do clube, não só os jogadores, como staff, a equipa técnica, o pessoal que trabalha todos os dias na academia, o pessoal do clube, acho que toda a gente tem que se sentir orgulhosa do trabalho que fez durante esta época. Foi uma época fantástica, conquistamos 5º lugar, rigor dos pontos e vários recordes, mas ao mesmo tempo esses números não caíram do céu. Foi conquistado diariamente, foi conquistado pelas pessoas que trabalham no clube. Um ponto marcante na nossa época, o apoio que os adeptos nos deram, que sentimos em todos os jogos, fosse em casa, fosse fora. Por exemplo, o último jogo fora na Amadora, uma segunda-feira à noite, foi um exemplo bastante claro da época que os adeptos também fizeram, e sem dúvida que nós os puxamos a eles, mas eles também nos deram muita força dentro de campo. Foram sempre muito importantes para nós, porque houve ali fases que nós estávamos a ter dificuldades antes de acabar a primeira volta, e eles nunca desistiram de nós e foram sempre nos dando apoio em qualquer estádio, em qualquer campo, e foram muito importantes para nós. Também me lembro do jogo que fomos aos Açores, que se calhar era a nossa pior fase da época, e que eles foram à academia mostrar o apoio e mostrar que estavam connosco, e acho que é importante. Foi muito importante que adeptos acompanharam o nosso caminho, estão connosco durante a época toda. Foi uma parte importante da nossa caminhada, porque nos jogos fora sentíamos-nos em casa, e é sempre bom jogar dessa maneira. Porque o 12º jogador foi extremamente importante para a época que nos levou a esta experiência. Acho que vai ser difícil conseguir dar palavras à época que foi. Bom, acima de tudo, dizer-lhe que mais que esses pontos, esses marcos classificativos, pontuais, numéricos, foram criadas memórias que nunca mais vão ser esquecidas. Para mim, e eu espero também, para os adeptos do Vila Nova, porque realmente durante a época vivemos momentos muito impactantes, que foram importantes e que levaram a este desfecho que obviamente é histórico, mas que foi alicerçado nestas raízes de várias memórias durante a época. E para mim foi especial. Esperamos ter criado muitas memórias nos nossos adeptos durante esta época, de quem estavam lado a lado quando o Rodrigo Pinheiro fez gol no Dragão, quem estavam no abraço que deram quando o Abu marcou o albergue, quem estavam quando no primeiro dia da época mostramos perante um europeu Santa Clara que estávamos cá para lutar por coisas, para viver à nossa maneira, quem estava em Barcelos quando perdemos 5-0, quem nos ajudou a ganhar nas Aves quando ficamos com 10 jogadores. Todas estas memórias construídas fazem momentos impactantes da época e marcam momentos da minha vida, e eu espero que da vida de outros. E são memórias que vão ficar, obviamente, para sempre. Agora eu espero que sejam as primeiras de muitas memórias que vamos construir juntos.